Boa noite a vocês, tudo bom? Sou Jason Martins e estou trazendo notícias esportivas para vocês de uma forma rápida, descontraída e segundo uma análise para que possamos saber sobre o nosso time de coração. Hoje eu vou fazer uma assim um programa especial falando, incluindo na nossa conversa os clubes mineiros e também os clubes gaúchos, já que a mídia tradicional não dá espaço para esses clubes. Então, eu no meu humilde canal eu darei espaço para tais clubes aqui tanto aqui na minha página pessoal do Facebook quanto no meu canal do YouTube chamado Futebol em Realidade. Por exemplo, os clubes mineiros eles passam por uma crise sem precedentes no nosso país. Nunca houve, nunca foi futebolisticamente os mineiros ficaram tão atrás em relação aos outros clubes da federação. Para ter ideia de como está a situação dos clubes mineiros, os, os clubes nordestinos eles têm mais prestígio e mais capacidade de trazer multidões e de trazer captação de recursos, de adquirir novos jogadores de mais peso para os seus clubes do que os clubes mineiros. Primeiro, porque o Cruzeiro Futebol Clube ele passa por uma crise sem precedentes. Depois da conquista de duas Copas do Brasil, ano passado ele foi eliminado da Libertadores, ele foi eliminado da Copa do Brasil e simplesmente hoje ele simplesmente caiu para a segunda divisão do Brasileiro. E isso se reflete também numa dívida que explodiu no início desse ano, de que o Cruzeiro tem uma dívida de 800 milhões de reais. E a sua capacidade de captação de recursos é de no máximo 200 milhões de reais. Ou seja, a dívida que o Cruzeiro tem é uma dívida que é paga ou a longo prazo ou podemos dizer que ela é impagável. Haja austeridade fiscal para tirar o Cruzeiro desta lama. Não é só devendo jogador, mas também devendo impostos à União, devendo fornecedores, devendo prestadores de serviço e devendo salários a funcionários que ganham muitas vezes de um salário mínimo a 3 salários mínimos. O Cruzeiro está devendo essas pessoas e esses fornecedores de serviço. Então, por isso, o Cruzeiro ele se encontra num estado tão ruim que não pode piorar. Mas, futebolisticamente, em relação ao seu grande adversário, o Atlético Mineiro, ele está até muito bem. Por quê? Porque o Cruzeiro esse ano só tem a Copa do Brasil, o Mineiro e o Brasileiro da segunda divisão. Na primeira fase ele conseguiu ir no Nordeste, superar seu obstáculo e passou de fase, tá? Eu não me lembro exatamente, tem 15 dias atrás, não me lembro exatamente de quanto ele ganhou seu desafio. Agora, embora ele tenha jogo pelo Campeonato Mineiro, mas o Cruzeiro está focado exatamente em ganhar do Boa Esporte na quarta-feira que vem pela Copa do Brasil. Por quê? Quanto mais você vai avançando na Copa do Brasil, mais dinheiro o clube adquire, mais renda o clube ofere. E né, de fase em fase que vai passando, você vai pegando e o clube vai pegando e vai adquirindo 1 milhão de reais. Tá? 1 milhão de reais por cada fase da Copa do Brasil. Já o Atlético Mineiro ele conseguiu ser eliminado da Sul-Americana logo na primeira fase. E também conseguiu na segunda, passou de fase e na segunda fase o Atlético Mineiro ele foi eliminado pelo clube chamado Afogados de Pernambuco. E ele empatou em 2-2 o jogo e ele foi eliminado nos pênaltis pelo Afogados do Piauí. Juntando a perda do primeiro turno para a Caldense pelo Campeonato Mineiro, juntou-se a eliminação vexatória pela Sul-Americana, por um clube, se eu não me engano, por um clube pequeno do Chile. E juntando com mais esse vexame realizado por um clube pequeno de Pernambuco, juntou esses três vexames,
Rafael Dudamel não é mais técnico do Atlético Mineiro, já arrumou as suas malas e já voltou para Venezuela. Ou não, porque a situação lá não está muito boa. Talvez ele tenha ido para outro local. Por exemplo, aí está cogitando no Atlético Mineiro a possibilidade de ou Mano Menezes, o que não é nada impossível, e Fábio Carille dirigirem o Atlético Mineiro. Ou seja, se as pessoas pensam que o Atlético Mineiro, com qualquer um desses dois profissionais, será o galo vingador, o galo doido, estão muito enganados. São clubes que vão jogar por uma bola e vão ficar jogando atrás da linha da bola o tempo inteiro para saírem nos contra-ataques. É assim que vai ser. E o contra-ataque do Carille não é uma coisa tão doida assim, mas são times extremamente defensivos, diferente dos outros técnicos que estiveram no Atlético Mineiro. Agora vamos para Porto Alegre. Vamos falar do nosso querido Internacional de Porto Alegre, que no Gauchão ele vai enfrentar o Caxias do Sul amanhã, sábado, às 19 horas. Lá em Caxias. Será um jogo difícil, mas e que talvez possa até empatar o jogo, porque eu estou suspeitando que por eles terem um jogo pela Libertadores na terça-feira às 7h15 da noite no Beira-Rio, eu creio que o Kudê irá com um time misto. Não sei se será um time completamente reserva, mas será um time misto, terá alguns titulares, tá? Mas no caso do seu rival, o Grêmio, que também irá estrear pela Libertadores na terça-feira também, às 9h30 da noite, nesse jogo que ele terá contra o Juventude em Caxias do Sul amanhã, às 11 da manhã, uma coisa é certa: ele contra o Juventude irá com reservas, se possível reservas dos reservas, para estar inteiro para enfrentar o América de Cali lá na Colômbia, pela Libertadores. Embora esse jogo seja na terça às 9h30 da noite, ou seja, ele terá mais tempo de recuperação física entre o jogo pelo Gauchão, às 11 da manhã contra o Juventude na Arena, e o jogo que ele vai realizar lá em Cali, na Colômbia, às 9h30 da noite. Mas como eu conheço o Renato Gaúcho, como todo mundo já sabe, ele sempre vai dar prioridade a Libertadores. Sempre Libertadores, Copa do Brasil, ele vai dar prioridade sempre a esses torneios. E ainda mais tendo o estadual, ele com certeza ele vai com time reserva, se possível reserva do reserva, para estar todo mundo inteiro para enfrentar o América de Cali lá na Colômbia. Isso é certo, tá? Eu confio que são dois desafios que realmente os gaúchos eles estarão de orelha em pé, porque um joga com o Inter jogando contra a Católica vai ganhar o seu jogo e vai torcer pro Grêmio e perder o dele que vem logo depois lá na Colômbia. Esse é o melhor de todos os mundos para qualquer colorado. E por sua vez, antes do jogo, o Grêmio vai pegar, botar o time em reserva, vai ganhar do Juventude, vai viajar, vai esperar a hora do jogo do Inter no Gauchão às 19 horas e simplesmente vai falar o seguinte: se o Inter perder, podem entrar muito mais leves e ganhar o seu adversário. Aquela pilha que normalmente acontece entre gaúchos e colorados. É uma coisa que todo mundo já sabe de praxe. Agora nós vamos para o Campeonato Carioca, que exatamente vem falando sobre o Vasco. O Vasco vai enfrentar o Resende no estádio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda. Isso significam duas coisas para o Vasco. Uma coisa horrorosa, que quem tem o time grande que tem prejuízo no campeonato estadual, ele assume todo o prejuízo. Ou seja, Vasco tem prejuízo, Vasco vai jogar no Raulino de Oliveira, vai ter prejuízo. Então o prejuízo todo é do Vasco.
Caso o jogo fosse no Raulino, e no caso, por exemplo, se o jogo fosse em São Januário contra um time pequeno e tivesse lucro, o Vasco ia repartir o lucro com o time pequeno. Olha só que loucura funciona no Campeonato Carioca. E os dirigentes assinaram esta merda. Tanto de Vasco, quanto de Botafogo, quanto de Flamengo e de Fluminense aceitaram esta merda. Imposta pela federação, que é dirigida por um dirigente de clube pequeno, tá? Que é o seu Rubens Lopes. Ou seja, o jogo em Volta Redonda nunca tem apelo. Nunca tem apelo nem para grandes nem para pequenos. O povo de Volta Redonda não prestigia futebol. Então por isso o Vasco vai ter um prejuízo duplo, que é o prejuízo financeiro, que ele vai assumir todo o prejuízo sozinho, que é um prejuízo certo, e o prejuízo também técnico. Por quê? Porque o Vasco é um time que, embora esteja classificado para a segunda fase da Sul-Americana e classificado com um empate em 1-1 para a segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco, eu vou te dizer uma coisa, o Vasco é um time que com o Abel não me inspira muita confiança. Desculpem vocês que são vascaínos, mas todo mundo sabe que o Abel como técnico não inspira mais nenhuma confiança, sabe? Nem o vascaíno está confiante de que o Vasco vai seguir adiante na Copa do Brasil, que é o torneio que realmente importa para o vascaíno. Nem o vascaíno confia no Abel para ponto de chegar pelo menos umas oitavas de final da Copa do Brasil, tá? Vasco tem que mudar de técnico, o Vasco não teria que ter assumido o Abel. O Vasco tem que mudar exatamente, solidificar o time para poder realmente fazer um trabalho que honre o seu torcedor. Vamos lá. Agora vamos para o Fluminense, que enfrenta o Madureira no Maracanã. Jogo que será transmitido no domingo, às 4 da tarde, jogo que será transmitido pela Globo. E ele vai vir empolgado da vitória que ele teve sobre o Motoclube do Maranhão pela Copa do Brasil, de virada, que era 2-1, terminou o primeiro tempo 2-1 Motoclube, e aí foi o Fluminense e fez 4-2, ganhou de 4-2 e passou para outra fase da Copa do Brasil. E essa vitória foi uma vitória que dá moral ao grupo e que faz com que, embora tivesse havido a eliminação da Copa do Brasil, Copa do Brasil não, da Sul-Americana, contra um time pequeno do Equador, mas essa vitória sobre o Motoclube faz com que o Fluminense ele tenha expectativas, tem um alento com respeito à boa campanha que ele possa vir fazer no Brasileiro. Não estamos falando de título, pelo amor de Deus, mas uma campanha que mantém ele ali no meio da tabela, na Sul-Americana, ameaçando os grandes, os clubes maiores do que ele, como o Corinthians e outros que são elencos que ainda estão se formando. Mas diferente de Corinthians, do Vasco, do Botafogo e até outros clubes de São Paulo, como o Santos e até mesmo o Palmeiras, o Fluminense já tem uma cara. O Fluminense já tem um perfil que é a cara do Odair Hellmann do Internacional, tá? Que infelizmente fora de casa vai jogar para trás, vai retrancar, vai fechar todo mundo a casinha, mas pelo menos em casa ele vai tentar jogar. Vai pegar e vai colocar o time mais pra frente. E esse jogo contra o Motoclube do Maranhão, quando ele viu que a água estava batendo na bunda, isso faz com que o Odair Hellmann dê um ânimo que o Odair Hellmann possa adquirir bons resultados até mesmo fora de casa. Entendeu? De todos esses clubes daqui do Rio, o Fluminense é o que... Claro, o Flamengo é outro patamar, não podemos falar sobre isso. O Fluminense é um clube que realmente me dá grandes perspectivas com respeito a uma boa campanha no Brasileiro. A não ser que aconteça uma hecatombe, entendeu? Já o Flamengo vai vir para campo, no caso amanhã às 6 da noite, para jogar contra a Cabo Friense
no Maracanã. O Flamengo pode ganhar o jogo? Pode. Pode porque simplesmente o Flamengo, mesmo o time de reserva do Flamengo, ele é muito melhor do que o da Cabo Friense. Ponto. Correto? Então, na minha opinião, o que vai acontecer? Amanhã, às 6 da tarde, jogo que não terá transmissão pela TV, você só poderá escutar mesmo pelo rádio, tá? Pelo rádio e pela internet vocês só vão escutar o jogo, vocês não verão o jogo. O time terá o time terá exatamente a seguir. É uma suposição, tá? Que terá a seguinte escalação. O time vai vir com César, João Lucas, Matheus Tuller, Gustavo Henrique, porque o Léo Pereira será poupado porque já está contundido de novo, e o Rodrigo Caio ele está sendo preparado para o jogo que eu vou falar daqui a pouco depois qual será o jogo, que é o jogo seguinte, que é o jogo da Libertadores, primeiro do Flamengo na Libertadores, e René. Arão, porque fez a merda de ser expulso agora quarta-feira, feito um imbecil, um cavalo, fez essa merda. Arão, aí o Jorge Jesus vai falar o seguinte: você vai jogar. Só porque você foi expulso naquele jogo, você vai jogar esse jogo agora pelo Carioca, tá? William Arão, Diego, Vitinho e Michel. E finalmente vai estrear o Pedro Rocha amanhã. Provavelmente o ataque será Pedro Rocha, que pode jogar pelo lado de campo, e Pedro ex-Fluminense. Finalmente Pedro Rocha provavelmente vai estrear amanhã. Porque esse time será o provável que vai enfrentar a Cabo Friense aqui no Maracanã. Porque o Flamengo vai estrear na quarta-feira contra o Júnior de Barranquilha na Colômbia. Então esse não vai ter tempo de treino, e esse time do Flamengo que está em campo, que vai estar em campo até quarta-feira, ele tá mais que treinado, tá mais que entrosado, entendeu? E que a torcida sabe de cor qual será o time, entendeu? Então, está tudo tranquilo com respeito ao Flamengo, está tudo dentro do controle. Provavelmente, eu estou torcendo para isso, amanhã será praticamente 90% dessa escalação que eu falei para vocês agora. Já o Botafogo, ele jogará amanhã às 19 horas contra o Boa Vista de Bacaxá, e o jogo será, se eu não me engano, vai ser no... O jogo, se eu não me engano, o jogo será no Engenhão, tá? E o time do Botafogo, embora ainda esteja negociando com o Yaya Touré, ainda não terá o Honda. O Honda não foi regularizado pela Ferg e estão tentando apressar o Honda para ele estrear no dia 15, provavelmente contra, se eu não me engano, o Resende no Engenhão. Né? Eles estão querendo exatamente colocar o Honda no ponto para a estreia já no estadual. Entenderam? E o professor Paulo Tuori, eu reconheço que ele vai ter muito trabalho, porque esse time do Botafogo, mesmo depois da estreia do Honda, é um time muito abaixo dos outros cariocas citados anteriormente. Entendeu? O Botafogo não tem material humano para fazer uma campanha digna no brasileiro. Se for contar só com trabalho humano, o Botafogo cai. Mas o Autuori terá que fazer um trabalho muito bom para o Botafogo se manter dignamente na primeira divisão e ir avançando de degrau em degrau para pelo menos chegar até as finais da Copa do Brasil. Eu conto com isso. Mas eu deixei o Botafogo por último para a gente falar sobre o Botafogo por um pequeno detalhe. Eu não puxei o Botafogo para falar especificamente do jogo, mas para falar sobre um personagem que ficou na memória do Alvinegro e que perdemos na quarta-feira de cinzas. O nome dele é Valdir Espinosa. Quem não conheceu Valdir Espinosa? Valdir Espinosa, que se notabilizou por ter sido campeão mundial com o Grêmio, no qual ele lançou o Renato Portaluppi, que hoje é técnico do Grêmio e um excelente técnico de futebol.
E infelizmente ele, aos 72 anos de idade, ele não resistiu à cirurgia que ele fez na região do abdômen. E Valdir Espinosa, ele é lembrado pelos cariocas não pelo que ele fez lá no Grêmio, mas pelo que ele fez pelo Botafogo em 1989. O último Botafogo, o título que o Botafogo havia conquistado antes do Carioca de 89, foi um título com Jairzinho a Taça de Prata em 1968. Esse havia sido o último título conquistado pelo Botafogo. Foi com Jairzinho em 68. Depois disso, Jairzinho conquistou pela Seleção Brasileira a Copa do Mundo de 70. E o Botafogo, durante todo o período, até 89, ficou 21 anos sem título. E o técnico daquela campanha foi Valdir Espinosa. Eu me lembro que ele fez com que um monte de desconhecidos, antes daquele período, quem era Paulinho Criciúma, quem era Gustavo, ponta esquerda, quem era Maurício, quem era Mazolinha, quem eram esses caras antes de serem campeões cariocas com o Botafogo de Valdir Espinosa? Eles não eram ninguém. E depois desse título do Botafogo, eles continuaram a não ser ninguém. Vocês entenderam a importância que o Valdir Espinosa teve para o Botafogo? Teve para o ressurgimento do Botafogo como um clube de notabilidade a nível nacional, numa época que os estaduais eles valiam muito. Por isso que eu exatamente deixo essa homenagem para Valdir Espinosa e a você, botafoguense, que realmente sentirá muita saudade desse time de 89, do trabalho também que ele começou a fazer agora no Botafogo a partir de dezembro de 2019, do qual ele era diretor da Botafogo SA, que é uma sociedade anônima que já estava alicerçada para ser o clube empresa, do qual o Botafogo captaria recursos para ser um novo clube. Se a lei do clube empresa são outros 500 nesse momento, e eu já falei, dei a minha opinião em vídeos anteriores sobre o clube empresa, sobre a lei do clube empresa, o que ela significa, tá? Para vários clubes brasileiros. Mas essa figura do Valdir Espinosa, ela não pode ser jamais esquecida, e por mim, como flamenguista rubro-negro, eu tenho que respeitar pessoas que fizeram tão bem para o futebol como o diretor da Botafogo SA e ex-técnico de futebol Valdir Espinosa, que até mesmo hoje devemos lembrar que muito do Grêmio atual do Renato Portaluppi tem muito do dedo de Valdir Espinosa, que era o auxiliar técnico quando o Renato assumiu o clube em 2016, depois da saída de Roger Machado. O Valdir Espinosa era auxiliar do Renato Portaluppi. Então, por isso nós temos que dedicar nosso respeito a esse maravilhoso profissional do futebol brasileiro. Que o senhor, seu Valdir, descanse em paz. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui ao vivo e a todos que irão assistir depois no canal do YouTube. Um beijo e um abraço para todos e um ótimo final de semana. Terça-feira terá um novo vídeo. Beijo e abraços a todos.